papel dos enfermeiros na reforma da saúde mental dificilmente ocorrerá se a própria saúde mental dos enfermeiros não for reformada. E esta minha comunicação, de algum modo, o estudo que eu vos trago hoje, toma em consideração esta premissa. Sendo que não nos podemos esquecer, e às vezes esquecemos, um bocadinho, um certo mito do super-herói, que todos os determinantes de saúde que o Miguel Narigão apresentou aqui e que afetam a população em geral, também nos afetam a nós, para além daquilo que é a exposição a um conjunto de estressores que são próprios da profissionalização da exposição ao sofrimento dos outros. É uma coisa um bocado estranha que nós fazemos, 35 horas por semana, 40 horas por semana, duplo emprego, às vezes até um bocadinho mais, de exposição ao sofrimento dos outros. Bom, este estudo que vos trago hoje foi feito em 2017, o estudo em si decorreu durante 2017, notem, já lá vão 5 anos, e foi depois concluído, teve o seu relatório em 2018. Em 2018 também teve a menção honrosa do Prémio de Investigação Mariana Diniz de Sousa, isto no ano seguinte, em 2018, e depois deu origem a uma publicação internacional sobre a saúde mental dos enfermeiros portugueses, justamente este estudo que vos trago. Foi coordenado pelo nosso colega Paulo Seabra, que é enfermeiro especialista em saúde mental e que na altura trabalhava na Universidade Católica, por mim, por um colega também da Católica, o Luís Capelas, fundamentalmente numa perspectiva do aprofundamento do tratamento dos dados, do trabalho estatístico, fundamentalmente, e por uma colega, eu penso que hoje já não será enfermeira de cuidados gerais, mas na altura era, Mariana Calado, que trabalhava no Hospital da Luz e que já vinha com um trabalho prévio com o colega Paulo Seabra da Católica. Este foi o grupo que produziu o trabalho, de algum modo. Bom, eu vou procurar não vos maçar com detalhes sobre as questões mais finas das escolhas metodológicas da investigação, etc., etc. Chamaria a vossa atenção para aquilo que vão ser os resultados finais, naturalmente falando sobre o que é que foi o estudo, mas para o que vão ser os resultados finais e para a importância que os resultados finais sobre a pergunta, mas afinal, como é que vai a saúde mental dos enfermeiros portugueses em 2017, a importância que esses resultados têm para a investigação, abrem outras possibilidades de investigação, para a formação, estes resultados também comunicam para as escolas de enfermagem, para as escolas superiores de saúde, para a gestão das unidades, para a atividade clínica e, fundamentalmente, para cada um de nós enquanto pessoa. Por isso, propunha que, quando chegássemos à altura de apresentar os resultados, fossem tomando nota sobre os resultados que vos parecem mais curiosos, mais significativos, mais expressivos, mais preocupantes, para depois podermos, em conjunto, procurar pensar sobre eles. Bom, uma justificação inicial a propósito da importância do estudo, naturalmente, tomando em consideração, primeiro, a importância do trabalho para a saúde mental, ou seja, esta possibilidade de nós nos envolvermos em atividades produtivas e, deste ponto de vista, a própria Direção-Geral de Saúde toma em consideração a importância da promoção de contextos favoráveis à saúde ao longo da vida, também nos contextos de trabalho. Os enfermeiros são, via de regra, no mundo, na Europa seguramente, em Portugal seguramente, o maior grupo profissional da saúde, o que significa que a afecção do maior grupo profissional da saúde representaria a afecção da possibilidade das respostas serem oferecidas às pessoas que necessitam delas, por isso importa poder estudar a saúde mental no caso do maior grupo profissional em saúde, que sabemos todos, isto prende-se com o background, sabemos todos que estamos
estamos expostos a um conjunto de estressores que não vamos discriminar agora. Também sabemos, estes estudos já estão feitos, que a saúde e o bem-estar dos profissionais se associa e associa-se numa correlação positiva direta com a qualidade e a segurança dos cuidados. Mais saúde, mais bem-estar dos profissionais de saúde associa-se a maior qualidade, maior segurança nos cuidados. Bom, o que é que diz a evidência internacional relativamente a este assunto? Há alguns estudos feitos, no momento em que nós fizemos este estudo, havia alguns estudos feitos em Portugal sobre a saúde mental dos enfermeiros, mas estudos localizados, com amostras pequenas. De algum modo procuramos fazer um estudo com uma representação nacional. Do ponto de vista internacional, bom, de algum modo um pouco mais do mesmo, ou seja, sabemos que os profissionais de saúde, via de regra, apresentam menor saúde física, menor funcionamento social, isto não são só os enfermeiros, elevados níveis de problemas de saúde mental e, tal como dizia o Miguel, frequentes queixas psicossomáticas, ou seja, quando não é possível pensar o sofrimento mental, o corpo queixa. A dimensão do burnout, do sobreaquecimento e alguma coisa que se tem visto ultimamente, que há uma certa intenção e a concretização de abandonar a instituição ou até a profissão. Bom, e depois aquilo que são, naturalmente, as consequências deste sobreaquecimento, deste burnout profissional, as queixas psicossomáticas, a ansiedade e a depressão, como as perturbações mentais comuns. Um imperativo ético-deontológico que subjazeu também à decisão de fazermos este estudo, esta ideia de que cada um de nós, enquanto enfermeiro, uma profissão que se dirige ao outro, precisa de cuidar de si para melhor cuidar, por isso não há dúvida de que há aqui uma dimensão ético-deontológica, está mal escrito, a tomar em consideração e, tal como eu vos dizia, estudos prévios, mas de pouca monta, o que nos fez interrogar, bom, e em Portugal, como é que é? Tudo isto antes do Covid. Tudo isto antes do Covid, 2017. Um aspecto que importa tomar em consideração do ponto de vista teórico, porque presidiu à escolha do instrumento, ou de um dos instrumentos que nós utilizamos, é esta ideia da importância da autoperceção, e o que nós estudamos foi a autoperceção do estado de saúde como um indicador preditivo de morbilidade. Ou seja, se eu tenho uma autoperceção sobre a minha saúde poder não estar bem, esta autoperceção é um bom indicador preditivo de que se calhar não está mesmo. Estes foram os objetivos gerais do estudo. Este foi o objetivo geral, por isso avaliar a percepção dos enfermeiros sobre a sua saúde mental e depois, enfim, olhamos para um conjunto de variáveis, padrão de sono e fadiga, sintomas somáticos, ansiedade, função social e estado de humor. Tudo isto no alinhamento com aquilo que a bibliografia já nos dizia antes. O estudo teve parecer positivo da Comissão de Ética do ICS da Universidade Católica e, do ponto de vista metodológico, dizer rapidamente, do ponto de vista do desenho do estudo, que foi um estudo transversal, analítico, observacional, com uma abordagem quantitativa, daí a importância do colega estatista que trabalhou connosco, e foi um retrato. Não foi um estudo que tenha acompanhado uma população, foi, naquele período, qual é o retrato que é possível fazer. População em amostra. Na altura, realmente quando comparamos com outros estudos previamente feitos em Portugal, esta é uma dimensão significativamente maior. Na altura tínhamos, a 31 de 12 de 2016, isto dados da Ordem, 69.486 inscritos na Ordem. Conseguimos que 1.264 participantes, colegas, pudessem ter respondido ao que lhes foi perguntado num período de recolha de dados que decorreu entre abril e junho de 2017, com a colaboração da Ordem dos Enfermeiros, que fez chegar aos colegas a possibilidade de responder. Notem como 1.264 participantes. Já é alguma coisa.
Falando dos instrumentos, muito rapidamente, um instrumento de caracterização socioprofissional, muito útil porque, e eu vou passar, não vou apresentar todos os aspectos da caracterização socioprofissional, mas alguns são muito curiosos e já nos ajudam a pensar um pouco sobre que resultados é que vamos ter. Por um lado, este instrumento de caracterização socioprofissional e, por outro lado, para poder avaliar as percepções sobre a saúde mental, o General Health Questionnaire, com 28 perguntas, que, notem, avalia o estado e não o traço. É um instrumento de autorresposta que olha para as autoperceções. Não podemos perder de vista a relação que existe entre a autoperceção sobre a minha saúde e a minha condição de saúde e de como estas coisas se ligam uma à outra. 4 escalas: sintomas somáticos, ansiedade e insónia, disfunção social, depressão grave, fundamentalmente. Bom, começando já a entrar, não em resultados, mas na caracterização da amostra, que nos ajuda a começar a perceber algumas coisas. Desde logo, distribuição por género, não há aqui grande surpresa. A maior parte dos respondentes foram mulheres, sexo feminino, 83 para 16. As idades, a mediana 36 anos. Isso é uma população eminentemente jovem. Condições socioprofissionais dos participantes. A maior parte trabalhava em Portugal e a representatividade. Isto é um aspecto importante porque mais à frente temos um resultado ligado, notem, à saúde mental dos enfermeiros por região, por secção regional. Já vamos ver. Norte, Centro e Sul com representações, em termos de resposta, semelhantes. Depois Madeira e Açores, com menos naturalmente. Não é? Anos de exercício profissional, uma mediana de 13 anos, no intervalo entre 11 e 15. E contexto de exercício, a grande parte dos colegas, 60% dos respondentes, a trabalharem em cuidados hospitalares, na clínica, na prestação direta de cuidados. Curiosamente, diferentemente daquilo que era a nossa expectativa, a maior parte dos colegas não trabalhava naquele momento, embora do ponto de vista das respostas a posteriori perceba que já tiveram essa experiência, mas naquele momento não trabalhava em mais do que um local. Se têm ou não são enfermeiros de cuidados gerais ou são enfermeiros especialistas, a diferença não é grande, mas a maior parte era enfermeiros de cuidados gerais. A maior parte trabalhava por turnos, que era um aspecto que nos interessava, a questão do trabalho por turnos, quando indagamos sobre há quanto tempo trabalham por turnos, encontramos os 10 anos como o ponto da mediana. Uma pergunta interessante, que se nós somarmos este 58,7% do ocasionalmente existe oportunidade para descansar nos turnos da noite. Se somarmos esses 58,7% ao abaixo, ao nunca, ao 11,5%, nós teremos 69%, 70% de respostas em que os enfermeiros nos dizem nunca ou quase nunca consigo descansar no turno da noite. 70%. Fins de semana livre por mês. Notem como um fim de semana livre por mês é aquilo que a maior parte dos enfermeiros consegue usufruir. Bom, os deste estudo. Número de horas de sono por dia. 6 horas. Estamos a falar em medianas. Mas notem, não são 7, não são 8, são 6. E uma outra questão que tem um relevo para os resultados também. Notem como a pergunta é uma afirmação. Eu sou do tipo de pessoa que se sente no seu melhor logo cedo pela manhã e tende a sentir-se cansada mais cedo que a maior parte das pessoas ao final do dia. Ou seja, a minha bateria acaba mais depressa. Provavelmente sim. Se juntarem provavelmente sim com 27,4
Ao sem dúvida que sim, com 18,3, estamos quase nos 50%. Quase metade dos enfermeiros sentem que a sua bateria, a sua capacidade de manter acordado e com atenção ao longo do dia é menor, é inferior que a das outras pessoas. Curiosamente, provavelmente, algumas das pessoas a quem prestam cuidado. Depois, do ponto de vista dos estilos de vida, se pratica alguma atividade esportiva ou hobby, está mais ou menos 50%, 50%. Enfim, aqui uma pequena diferença. 50,3 diz que não, 49,7 diz que sim. Bom, e era aqui que eu começava a propor-vos, que eu vos propunha que pudessem ir tomando nota de alguns dos resultados que decorreram do tratamento estatístico destes dados que eu não trago aqui. Notem, síntese dos resultados. No que se refere ao padrão de sono e fadiga, a grande maioria não dorme o suficiente, independentemente de trabalhar ou não por turnos. A grande maioria de nós que participamos neste estudo, o que nos disse foi que não dorme o suficiente. Nos que trabalham por turnos, a necessidade de dormir é maior, é crescente, entre turnos da manhã seguidos e turnos da noite seguidos. Se eu fizer mais manhãs seguidas ou se eu fizer mais noites seguidas, a minha necessidade de dormir é maior. Quase metade, como vos dizia há pouco, percepciona que se sente melhor logo de manhã e que tende a sentir-se cansada mais cedo do que a maior parte das pessoas no final do dia. E também do que a maior parte das pessoas da família. 1/3 considerou ser do tipo de pessoa que adormece facilmente em qualquer lugar. Isto no que se refere ao padrão de sono e fadiga. Este estudo foi divulgado à comunicação social e alguns destes resultados foram tomados como parangonas, não é? Dizendo, 25% dos enfermeiros estão doentes, têm uma patologia mental, depois a comunicação social fez o resto, tinha que fazer. Teve uma importância, naturalmente, nem todos os dados que foram assinalados estavam corretos, mas notem como, do ponto de vista da percepção da sua saúde, 38%, quase 40%, assinalou sofrer de uma doença. É 1/3. 1/3 dos enfermeiros que responderam assinalaram sofrer de uma doença. E 7% destes 38%, 7%, assinalou percepcionar uma saúde mental prejudicada. Perturbações do humor, perturbações da ansiedade, perturbações do comportamento alimentar. No que se refere ao uso de substâncias, de psicofármacos, usam com regularidade ansiolíticos, antidepressivos e indutores do sono ou hipnóticos. No que se refere, e este foi o grande resultado que foi apresentado na comunicação social, no que se refere à percepção sobre a sua saúde mental, que de algum modo era a pergunta geral que nós tínhamos, quase 2/3 assinalou uma percepção negativa da sua saúde mental. Notem como, destes 2/3, 22%, 1/5, e notem, não estamos a falar em diagnósticos médicos, estamos a falar em traços, em características de depressão grave, sintomatologia somática 71,6%, o que nos faz pensar sobre aquilo que o Miguel dizia há pouco, quer dizer, quando nós não nos podemos, e às vezes não nos podemos deprimir, a tristeza aparece de outra maneira, e aparece muito na sintomatologia somática. 71,6%, ansiedade e insónia 76%, e um aspecto muito importante, disfunção social 94,1%. Se ligarmos este dado da disfunção social ao número, por exemplo, de fins de semana que os enfermeiros passam com as famílias, percebemos que um fim de semana por mês se relaciona, e mais à frente esta relação foi procurada, e há realmente uma relação entre o número de fins de semana que eu tenho disponível com a minha família
e a possibilidade de eu sentir que socialmente funciono melhor ou mais ou menos. No que se refere à percepção face às variáveis socioprofissionais. Podemos falar sobre isto mais tarde. Neste estudo, os homens apresentam têm uma melhor percepção de saúde mental do que as mulheres. É interessante, quanto maior a idade, maior a sintomatologia de depressão grave. E o quanto maior a idade também se relaciona com há quanto tempo é que eu sou enfermeiro. Ou seja, quanto maior o tempo de exercício profissional, maior a sintomatologia de depressão grave também. A idade e o tempo de exercício. Interessantíssimo, quanto maior a dimensão do agregado familiar, quanto maior for o tamanho da família com a qual eu vivo, mais integrado eu estou. Menor a percepção de disfunção social. E, enfim, aqui foi basicamente 50-50. 53-47, tanto quanto me lembro, os enfermeiros que praticam atividade esportiva ou hobbies têm uma melhor saúde mental. É no exercício ou em contextos hospitalares que verificam mais sintomas somáticos. Também é onde se faz mais turno. Ter uma pós-licenciatura, há pouquinho dizia que estes resultados interessam à investigação, interessam à gestão, interessam a cada um de nós, interessam às escolas também, interessam à clínica. Notem como ter uma pós-licenciatura, neste estudo, se associa a menos sintomas somáticos. Parece que estudar faz bem à saúde mental. Por outro lado, comparando as áreas de especialidade onde os colegas assinalaram, os colegas que indicam ter uma pior percepção de saúde mental são os especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica. Por outro lado, ou do lado oposto, os que indicam uma melhor percepção de saúde mental são os especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Podemos também procurar pensar sobre estes assuntos. No que se refere à distribuição relativamente às secções regionais, realmente nos Açores, quem conhece os Açores é capaz de perceber porquê. Os Açores são os enfermeiros dos Açores, a secção regional dos Açores, são os que têm a percepção de uma melhor saúde mental e, por ordem decrescente, Madeira, Sul, Centro e, neste estudo, os enfermeiros da secção regional Norte foram os que manifestaram a percepção de terem uma pior saúde mental. Face às variáveis laborais. Os enfermeiros, ter especialista e ter a oportunidade de exercer a sua especialidade, ou seja, de algum modo ter uma gratificação com o seu exercício profissional, apresentam menos sintomas somáticos e de disfunção social do que ser especialista e não ter a oportunidade para exercer a sua especialidade. Uma vez mais, a questão do trabalho por turnos, sintomas somáticos superiores nos enfermeiros que trabalham por turnos e sintomas somáticos e disfunção social aumentarem consoante aumentam os anos a trabalhar por turnos. Disfunção social aumentar em ligação ao aumento das horas de trabalho. Quanto mais eu trabalho por semana, maior a minha percepção de disfunção social. A saúde mental piora quando a carga de trabalho é maior. A saúde mental é menor naqueles em que, no seu contexto, não existe a oportunidade de descansar no turno da noite. Os sintomas somáticos e a disfunção social diminuem com o aumento dos fins de semana livres ao longo do mês. Dormir mais faz ter mais saúde mental. O que faz com que, numa perspectiva de análise multivariada, fosse possível, de algum modo, imaginar, supor, prever a circunstância que introduz o maior risco de ter uma pior saúde mental. Carga de trabalho no turno da noite muitíssimo pesada, ter a especialidade de enfermagem de saúde mental, de saúde materna e obstétrica, nunca descansar no turno da noite e dormir pouco. Estes são os principais preditores para poder podemos acrescentar depois, ter da secção regional norte, etc, etc. Bom, mas aí tem menos relevo do ponto de vista do peso preditivo. Agora notem, carga de trabalho no turno da noite muitíssimo pesada, ter a especialidade de saúde materna
nunca descansar e dormir pouco. Preditores fortes do compromisso da saúde mental. Bom, de algum modo, conclusões e discussões sobre este estudo. Foi realmente o maior estudo feito sobre a saúde mental dos enfermeiros portugueses. Deixou-nos na mão com um conjunto de possibilidades de continuação de outros estudos, bem como da reedição deste estudo, sendo que o Covid aqui no meio fez uma batota, porque a nossa intenção seria a cada 5 anos poder fazer um estudo que no tempo passaria a ser não um estudo observacional, mas um estudo de continuidade. Relevar o que aqui, na generalidade, a generalidade dos nossos resultados não estão longe ou não são antagónicos daquilo que são os estudos internacionais. Das duas, uma, ou estão em linha, do ponto de vista da afecção da saúde mental, ou estão em linha, ou os nossos resultados são piores. Ou seja, nós temos o mesmo compromisso de saúde mental que têm os enfermeiros quando estudados noutros países, ou temos até maior compromisso. Não aconteceu termos resultados em que pudéssemos dizer que estamos melhores neste ou naquele aspecto. E depois, aquilo que são as conclusões fundamentais. Neste estudo, os homens apresentam melhor saúde mental que as mulheres, mais habilitações ou categoria profissional associa-se a melhor saúde mental, a maior, mais formação e mais autoestima relacionada com a possibilidade de eu trabalhar naquilo que desenvolvi, ou seja, ter a oportunidade para expressar as minhas competências, desenvolvê-las, traz mais satisfação laboral e, deste ponto de vista, é protetor da saúde mental. Quanto mais tempo se trabalha como enfermeiro, maior a probabilidade de nos deprimirmos. Se formos mais novos, temos mais recursos, ou pelo menos não estamos ainda tão gastos. E esta é uma questão importante também, a constituição do agregado familiar. E se nós pensarmos que os agregados familiares, o agregado familiar que mais nos apareceu foi de 3, pai, mãe e um filho. É verdade, estamos a falar de uma população de respondentes nova, ainda assim, mas se nós pensarmos na estrutura da nossa família, pelo menos das nossas famílias nucleares, são pequenas. O que significa dizer que há aqui um aspecto importante que protege ou não a questão, pelo menos da percepção da disfunção social, que é a constituição do agregado familiar. Bom, é uma limitação importante do estudo, ou seja, foi utilizada apenas este instrumento. Podíamos ter feito uma triangulação de instrumentos, no caso foi a escolha que fizemos, um estudo adaptado para a população portuguesa, com diversas utilizações e com um bom valor preditivo. Agora, isto faz-nos pensar a todos se é verdade que, por exemplo, do ponto de vista institucional, abre um espaço para cada um de nós poder reivindicar melhores condições, melhores rácios, etc. Também é verdade que, do ponto de vista pessoal, e era muito para aqui que eu gostava de recolocar a discussão, quais são as escolhas que nós fazemos? Escolho trabalhar em 2 sítios ou não? Escolho fazer a especialidade ou o mestrado ou não? O que é que eu escolho? Escolho ter hobbies ou não escolho ter hobbies? Porque estas são dimensões de escolha pessoal que interferem diretamente na possibilidade da minha saúde mental ser melhor ou não ser tão boa. E ficaria por aqui. Obrigado.